Retribuebunt mihi mala pro bonis sterilitatem anime me. Pagaram-me o bem com o mal, ó, desolação para minha alma. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar um momento? Prezado Padre Silvano, nosso pároco, prezados padres Júlio e Fábio, prezadas religiosas aqui presentes, meus amados irmãos e irmãs, e nosso Senhor Jesus Cristo. Pagaram-me o bem com o mal, que desolação para minha alma. Palavras do profeta Davi, que profetizam aquilo que viria a sentir Jesus no alto da cruz. Constantemente, nós apontamos para a beleza da nossa igreja como um instrumento de catequese para nós. A riqueza dos seus detalhes, da sua arquitetura e a beleza dos seus ornamentos nos conduzem constantemente às verdades essenciais para a nossa fé. Hoje, no entanto, não é tanto a beleza, não são os ornamentos. Hoje a nossa igreja nos apresenta imagens veladas. Hoje não há flores, o altar está completamente desnudo, não tem toalhas, não tem castiçais. O sacrário está vazio, até mesmo os sacerdotes não se vestem de maneira esplendorosa. Tudo aqui nos convida ao sentimento e ao espírito de desolação. Sentimento de desolação que sentiu o próprio Jesus no alto da cruz. Mas há, meus amados irmãos e irmãs, uma cena que não é hoje velada, e não é velada senão pela ausência da luz do dia, mas hoje, aqui, no nosso vitral do Senhor, bom Jesus crucificado, transpassado pela luz do sol, quer penetrar, fazer penetrar também nos nossos corações, também nas nossas almas, essa desolação, um espírito de verdadeira contrição. Nós matamos o Senhor. Nos coloquemos, caríssimos irmãos e irmãs, no Calvário, naquela cena terrível, onde todos abandonaram Jesus, ficaram ali como seus amigos, somente sua Santíssima Mãe, a Santíssima Virgem Maria, São João, o discípulo amado, também Maria Madalena, a penitente, e todos os outros que ali passavam, ali estavam, xingavam Jesus. Falavam palavras injuriosas contra ele. Todos os milagres que nosso Senhor fez publicamente foram esquecidos. Crucificaram o nosso Deus. Nós mesmos o crucificamos. Hoje que o Deus que fez partirem-se as pedras no Calvário possa também quebrar os nossos corações para também penetrar com a sua misericórdia e assim, partindo os nossos corações, possa fazer entrar ali o verdadeiro arrependimento pelos nossos pecados. Dizia a grande santa de Calcutá, existem alguns corações tão endurecidos que Deus precisa quebrá-los primeiro para poder entrar. Com a nossa imaginação, então, meus amados irmãos e irmãs, nos coloquemos no Calvário. Lá no Monte Calvário, onde nosso Senhor escolheu para realizar o seu sacrifício por amor de nós. Quando Jesus nasceu, ele escolheu um lugar escondido. Foi numa caverninha, num lugar escavado na rocha. Foi numa cidade sem muita expressão no interior de Israel. Foi durante a noite, uma noite fria de inverno, e poucos o viram nascer. Mas quando o nosso Senhor quer realizar a obra da nossa redenção, quer mostrar, ostentar a profundidade do seu amor por nós, não foi mais numa cidade pequena, foi em Jerusalém, na capital. Não foi mais no meio da noite, foi sim ao meio-dia, com o sol no mais alto dos céus. Foi, meus amados irmãos,
às vésperas da Páscoa, onde a cidade estava lotada, e ali muitos o viram ser crucificado, porque nosso Senhor queria atrair todos a si. Meus amados irmãos, nesse Calvário ainda ecoa a voz daquele soldado que, ao ouvir as últimas palavras de Jesus, ao ver nosso Senhor suspirar pela última vez, reconheceu arrependido, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Também, naquele episódio, a natureza protestou. As rochas tremeram e partiram-se diante da maldade do ser humano. O sol se escondeu, foi deitar mais cedo. Envergonhado, nós matamos o nosso Deus. Meus amados irmãos, a natureza protestou. A terra viu o sangue do seu Criador tocar-lhe e assim ela podia recolher o sangue que lavaria as nossas almas dos nossos pecados. Verdadeiramente também proclamava a natureza. Este era o Filho de Deus. Diante do glorioso mistério da morte dolorosa de Jesus na cruz, existe pouco o que dizer, mas muito o que se entristecer. Poucas palavras nos são possíveis, meus amados irmãos. Talvez melhor seríamos se nós chorássemos. Melhor seria se nós nos convertêssemos. O que pesou sobre ele, diz o profeta Isaías, foi o peso dos nossos pecados. O castigo que caiu sobre ele foi o preço das nossas iniquidades. A causa da morte de Jesus, nós ouvimos narrada no Evangelho de São João hoje, e durante a semana, em todos os outros evangelistas também, foi sim a causa da morte de nosso Salvador, a traição de Judas, a covardia e a injustiça de Pilatos, a inveja do sumo sacerdote, dos chefes do povo, a maldade e a leviandade dos judeus, que gritou, fora com ele, crucifica-o. Foi a grande crueldade dos soldados romanos que zombaram dele, que o humilharam e fizeram de Jesus um rei de comédia. Mas tudo isso ele aceitou por causa dos nossos pecados. Fomos nós, meus amados irmãos, nós o crucificamos. Imaginando-nos agora no Calvário, e nós somos convidados pelo nosso belíssimo vitral do Senhor Bom Jesus, crucificado aqui no presbitério, logo no centro do altar. Nós vemos ali os últimos momentos da vida de Jesus, mas também toda a nossa história. Ali está descrita a nossa biografia. Na coroa de espinhos, caríssimos irmãos e irmãs, que humilha a fronte do Senhor, nós vemos o nosso orgulho, nossa soberba. Todas as vezes que nós duvidamos de Deus, todas as vezes que nós nos achamos melhores do que Deus, ou todas as vezes que nós julgamos, Deus não nos via, não conhecia os nossos sofrimentos, não sabe o que é sofrer. Nas suas mãos transpassadas, nós vemos todas as vezes que nós agimos mal, que nós praticamos o mal. Nos seus pés, cravados, atados à cruz, sem que nosso Senhor possa mover-se e dali sair, evitando dar a vida por nós. Nós vemos todas as vezes que nós evitamos o nosso Senhor, que nós fugimos do nosso Deus. Procuramos longe dele uma felicidade que não pode existir. Todas as vezes que nós nos afastamos do Senhor com os nossos pecados. Na sua língua emudecida pela sede que sentia, nós vemos todas as vezes que nós falamos mal dos outros, que nós praguejamos, que nós blasfemamos contra Deus. Toda a nossa biografia, diante dos nossos olhos, na cruz de Cristo. Na sua carne dilacerada, nós vemos todas as vezes que nós pecamos na nossa carne contra a santidade e a pureza do Senhor e Salvador das nossas almas. No seu lado, no seu coração transpassado, nós vemos todas as vezes, meus amados irmãos, que nós colocamos o nosso amor em tantas coisas, em tantas pessoas, que nós amamos coisas e pessoas no lugar de Deus, entregando o nosso amor a qualquer coisa.
a qualquer um. Ali nós vemos a história da nossa vida, das nossas vidas, os últimos minutos, as últimas horas da vida de Jesus. Hoje nós vamos adorar a Santa Cruz, vamos nos colocar prostrados diante dela, vamos beijar o Senhor. Na cruz, nós adoramos o próprio Jesus. Na cruz, o instrumento da nossa salvação, da nossa redenção, nós adoramos o Senhor que deu a vida por nós. O peso que pesou sobre ele foi o peso dos nossos pecados. O castigo que caiu sobre ele foi o preço das nossas iniquidades. Retribuímos o bem com o mal. Que desolação para a alma de Jesus. Pensando na paixão, mais uma vez, há pouco o que falar, mas muito o que chorar. Nós adoraremos a cruz, nos colocaremos diante dela de joelhos e beijaremos o Senhor. Na paixão de Jesus, no Gólgota, no Calvário, 3 pessoas também o beijaram. O primeiro a beijar Jesus no caminho que o conduzia até o Calvário foi Judas, o traidor. Mas um beijo dissimulado, um beijo traidor, um beijo de traição, de maldade. Vemos também a Santíssima Virgem Maria com o beijo mais puro, com o beijo mais santo, o beijo de amor mais sincero que essa humanidade e essa terra já viram. Vemos também, caríssimos irmãos e irmãs, o beijo arrependido da pecadora Madalena. Aquela que muito pecou, mas porque muito amou, teve os seus pecados perdoados. Nós também beijaremos o Senhor. Quem seremos nós nessa história? Quem seremos nós em relação a Jesus na história das nossas vidas? De que nos vale ganharmos o mundo inteiro se viermos a perder a nossa alma? Que nós não tenhamos para ele um beijo do traidor Judas, que aqui vamos cumprir apenas um ritual, viemos nos colocar diante de todos como discípulos de Jesus, mas nos nossos corações entregamos para ele traição, maldade, desprezo, apego aos nossos pecados. Que desolação para o coração do Senhor. Certamente nós não teremos o beijo puro da Santíssima Virgem Maria, o beijo imaculado da mais perfeita obra do Criador, mas que nós tenhamos pelo menos o beijo arrependido, contrito e penitente de Madalena. No alto da cruz, meus amados irmãos e irmãs, Jesus tem seus braços abertos, seu coração aberto para abraçar o pecador, seu sangue derramado para lavar o pecador. Jesus espera a cada um de nós. E ali, num suspiro de amor, espera também abraçar-nos. Não sigamos indiferentes ao suspiro de Cristo. Não tenhamos para ele desprezo, indiferença, vileza. Não nos apeguemos aos nossos pecados. Retribuímos o bem com o mal. Que desolação para o coração de Jesus.